Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre nacionalidade espanhola de origem, ok? É um assunto bastante interessante, nós temos alguns vídeos aí no canal que falam sobre nacionalidade espanhola, eu vou deixar linkado para vocês aí nos cards, mas a ideia nossa com esses vídeos que nós vamos fazer agora é fazer uma sequência de vídeos onde nós vamos falar sobre nacionalidade espanhola de origem, por opção e alguns detalhes bastante interessantes ou muito interessantes. A Carla sempre diz para mim que não é bastante interessante, é muito interessante, onde nós vamos falar para vocês alguns detalhes aí que vão te ajudar a que você entenda a questão da nacionalidade, que você possa saber o teu caso, se você tem direito ou não, se o teu ascendente perdeu ou não, como que isso te afetou, se você consegue recuperar a nacionalidade. Então, com o passar do tempo, vão saindo vídeos novos, eu vou criar uma playlist, tá? Que vai se chamar Nacionalidade Espanhola, ainda não sei exatamente qual vai ser o nome que eu vou dar, mas aí a gente vai deixar depois, quando tiver todos os vídeos, agrupar todos esses numa playlist bem legal para vocês, tá legal? Se você já conhece o canal e já está inscrito, muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, eu te dou uma razão, dá uma navegada pelo canal, dá uma olhada nas playlists, você vai ver que o nosso conteúdo é bastante variado, tá legal? Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, nacionalidade espanhola por origem ou de origem, ok? Esse assunto está regulamentado em partes no Código Civil Espanhol, no artigo 17 do Código Civil. Como todo e qualquer lei, como toda e qualquer disposição legal, o Código Civil está sujeito a alterações ao longo do tempo. Isso é algo muito importante, por quê? Porque isso é algo que você precisa estar atento. Ou seja, no momento do fato gerador de uma possível nacionalidade espanhola por origem, você precisa verificar qual era o texto legal na época desse fato gerador. Por exemplo, o dia em que você nasceu. Qual era a lei ou o texto vigente do artigo 17, de artigos relacionados, na época do seu nascimento? Você já vai entender, vamos colocar alguns exemplos aí. Primeiro eu vou mostrar para vocês o artigo 17 do Código Civil, conforme está vigente na data de hoje, de acordo com a última atualização desse artigo, que foi no dia 18 de dezembro de 1990 e que entrou em vigor a partir de 7 de janeiro de 1991. Então, se você nasceu a partir de 7 de janeiro de 1991, isso se aplica a você, ok? E o artigo 17 fala sobre a questão de nacionalidade espanhola por origem, diz o seguinte: son espanhóis de origen, ou seja, é espanhol ou são espanhóis de origem. E aí ele coloca aí 4 situações onde a lei considera uma pessoa que nasce como um espanhol de origem. A primeira situação, o inciso A, o artigo, o inciso A, los nacidos de padre ou madre espanhóis, ou seja, aquele que nasceu, que quando ele nasceu, o seu pai ou a sua mãe eram espanhóis. Então, é tão simples como o que o texto diz. Se quando você nasceu, seu pai ou a sua mãe eram espanhóis, você é um espanhol de origem. Porque quando você nasceu, seus pais ou um dos seus pais tinha nacionalidade espanhola. Isso é o que está vigente na data de hoje. Aí você pode dizer, mas Marcos, como é possível você dizer que quando eu nasci era espanhol? É possível perder a nacionalidade? Sim, é possível perder a nacionalidade. Existem várias causas e isso também muda muito de acordo com o texto legal na época em que essas possíveis causas poderiam acontecer. Uma dessas causas, por exemplo, é o que nós chamamos de assentimento voluntário, que é quando um espanhol ele vive em outro país, quando adquire a maioridade dele, ele nunca usou a nacionalidade espanhola, ele nasceu espanhol, mas nunca usou ou nunca fez os documentos, por exemplo, e quando ele completa a maioridade, ele perde a nacionalidade espanhola dele por assentimento voluntário. Isso é um exemplo, tá? Não vou entrar na questão de perda de nacionalidade, porque hoje nós vamos falar só sobre nacionalidade espanhola de origem. Então, se o seu pai ou a sua mãe eram espanhóis no momento do seu nascimento, você é um espanhol de origem. Como saber se eles eram espanhóis no momento do seu nascimento? Você precisa pedir a certidão espanhola de nascimento deles e verificar na margem lateral esquerda dessa certidão se aparece alguma informação ali. Por exemplo, se ele perdeu ou ela perdeu a nacionalidade, vai constar, o interessado perdeu, ou então o inscrito nessa certidão perdeu a nacionalidade na data de tal. Se ele perdeu antes do seu nascimento, ele não era ou ela não era espanhola ou espanhol quando você nasceu. Se ele perdeu depois do seu nascimento, então ele era ou ela era espanhol ou espanhola quando você nasceu e assim você é espanhol de origem, ok? A linha B. Los nacidos en España de padres extranjeros al menos, o si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. Então, vamos entender aqui. Aqui fala que também são espanhóis de origem os que nasceram em território espanhol de pais estrangeiros.
se pelo menos um deles também tivesse nascido na Espanha. Ok? Então a ideia é, imagine, por exemplo, Maria nasceu na Espanha, foi para outro país, se casou com um estrangeiro, casou com um brasileiro, e aí ela engravida e vem, e o filho dela nasce aqui na Espanha. Veja, o pai do filho é estrangeiro, ele é brasileiro, mas ela foi, ou melhor, nasceu na Espanha, então se encaixa ou se enquadra nessa linha B, ok? A linha C, los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad, o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. Aqui é algo um pouco complicado, por quê? Porque depende não só da lei espanhola, não só deste artigo e de outros artigos, senão que depende também da legislação em termos de nacionalidade relacionada aos pais. Porque aqui fala que são espanhóis de origem os filhos nascidos aqui na Espanha de pais estrangeiros, se os dois pais não têm nacionalidade. Como saber se os dois pais não têm nacionalidade? Ora, precisa ver na legislação de nacionalidade deles, brasileiro, português, enfim, a nacionalidade que for, se por alguma razão eles perderam e careciam de nacionalidade no momento dos filhos. E logo diz também, ou uma outra hipótese é, se a legislação de nenhum dos pais atribui automaticamente a nacionalidade ao filho, já que ele nasceu em território espanhol. Isso pode acontecer. Então, se o filho de estrangeiros nasceu na Espanha e qualquer que seja os dois países dos pais não atribuem a nacionalidade desse país para o filho, então esse filho também é espanhol de origem, ok? E a linha D, los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada, ou seja, cuja filiação nos pais não resulte determinada. A estes efeitos, ou esses efeitos, se presumem nascidos em território espanhol os menores de idade, cujo primeiro lugar conhecido de distância seja o território espanhol. Então isso também é algo um pouquinho complicado, que seria uma pessoa que nasceu aqui e não se sabe determinar qual é a filiação dele, quem é o pai, quem é a mãe. Então, nesse caso, quando nasce alguém aqui, talvez, por exemplo, nasceu e foi abandonado aqui, enfim, e aí não sabe quem são os pais, se considera também um espanhol de origem, porque nasceu aqui em território espanhol e não se sabe quem são os pais. Essas são as 4 alíneas que hoje, na data de hoje, vigentes na data de hoje, a partir de 7 de janeiro de 1991 até a data de hoje, e não sabemos até quando, se vai ter outra alteração, regulamentam ou regulam a questão da nacionalidade espanhola por origem, ok? Um detalhe, muita atenção, porque como nós dissemos que essa lei pode mudar, ou que as leis mudam no tempo, você precisa saber qual era a lei quando você nasceu. Então, se você observar, essa imagem que vocês estão vendo, eu extraí ela diretamente da Constituição Espanhola, que você pode consultar no BOE, que é o Boletim Oficial del Estado, e nessa página você consegue fazer clique nesses links que você vê aí embaixo, tá? E ver qual era o texto legal. Por exemplo, olha, essa que nós estamos vendo é a vigente em 7 de janeiro de 1991. Se você fizer clique na linha de baixo, olha, modificação publicada el 30 de julio de 1982, em vigor a partir del 19 de agosto de 1982. Mas olha só, já a questão do texto de 1954 muda bastante. Olha só, o texto vigente em 1954, do mesmo artigo 17, diz: son espanhóis los hijos de padre español. E depois fala, segundo, los hijos de madre española, aunque el padre sea extranjero, cuando no sigan la nacionalidad del padre. Porque na época havia situações em que talvez uma mãe espanhola teve um filho, pela legislação também do pai, o filho adquiria a nacionalidade do pai, a mãe não transmitia a nacionalidade espanhola para o filho nesse caso, segundo o texto legal dessa época. Então aqui eu estou deixando claro para vocês isso. Quando vocês forem pesquisar no BOE, Boletim Oficial del Estado, eu vou deixar inclusive o link da Constituição Espanhola, porque basta vocês buscarem, nesse caso o artigo 17, você pode ir clicando nas datas e aí você consegue ver qual era o texto legal vigente na época do seu nascimento, que para você é o que interessa, ok? E por fim, vamos falar também, aproveitando nesse vídeo aqui, falar sobre a questão da adoção. Como funciona a nacionalidade espanhola para a questão de pessoas adotadas, tá? O artigo 19 do Código Civil diz também, outra vez, texto vigente a partir de 18 de agosto de 2015, então tem que levar em consideração qual era o texto na época que você foi adotado, se é o caso. Diz o seguinte, artigo 19, a linha 1. Diz, el extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen. Quer dizer, um estrangeiro menor de 18 anos adotado por um espanhol adquire a partir da data da adoção a nacionalidade espanhola de origem, ok? Ele adquire a partir da data de adoção, mas é considerado uma nacionalidade espanhola de origem, ok?
A linha 2. Se el adotado é maior de 18 anos, então se uma pessoa adota um maior de 18, essa pessoa, maior de 18, poderá optar pela nacionalidade espanhola de origem no prazo de 2 anos a partir da data em que se constituiu a adoção. Então a pessoa foi adotada em 14 de novembro de 2020, ele tem até 14 de novembro de 2022 para optar pela nacionalidade espanhola, ok? Então nós vimos esses dois aspectos no vídeo de hoje. Nacionalidade por origem, agora você entende o que é nacionalidade por origem, entende o texto atual e entende que você precisa pesquisar qual era o texto legal na época do seu nascimento. E vimos também a questão da adoção, como que a Constituição Civil Espanhola, ela trata a questão da adoção, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer ver mais vídeos assim, e que são vídeos úteis principalmente se você combina ele com outros vídeos que nós temos no canal aqui de nacionalidade e outros vídeos que, como nós dissemos, estão para sair. Se você quer ver mais vídeos assim, deixa o seu like e comenta aí abaixo, ok? Muito obrigado por acompanhar o canal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!